Olá, meus queridos amigos, como vocês estão? Eu sou o Binho, ou Gomes, né? E hoje eu estou aqui para ensinar vocês os sujeitos do japonês. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer para vocês ensinando japonês, inglês e francês. Eu sou professor de japonês, inglês, francês e português, né? Morando aqui agora na França. E hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu considero ser a mais importante quando você vai aprender qualquer idioma. Porque os sujeitos, sem o sujeito você não monta frase nenhuma, né? Então, a primeira coisa de qualquer idioma que você queira aprender, comece pelos sujeitos, tá bom? Então, nós podemos ver minha tela aqui agora. Nós temos aqui os sujeitos e isso daqui no meio é chamado de kanji, né? Esses caracteres, essas letras bonitas desenhadas do japonês são chamadas de kanji. E esse primeiro kanji que a gente tem é o kanji de shu, né, que é principal ou mestre, e esse daqui é o kanji de go, que é tipo de idioma de língua japonesa, né, por exemplo, ou língua inglesa. Então o go vai estar sempre que tiver algo relacionado a idioma, língua. E shugo, que é basicamente a coisa principal, né, a língua principal, como se fosse, ou seja, o sujeito. Então nós vamos começar pelo sujeito hoje. Uma coisa que eu quero lembrar vocês é que o sujeito, ele é omitido na maior parte do japonês. No português, a gente usa muito, a gente fala, você pode fazer tal coisa, eu faço tal coisa, eu tô indo em tal lugar, você quer vir comigo? Mas no japonês, isso é muito mais omitido. Agora que nós estamos aprendendo como falar os sujeitos, você pode usar muito. Usa, desgasta o máximo que você puder, usa até você decorar todas as palavras. Mas depois de alguns meses aprendendo, 4, 5, 6 meses, a gente vai parar de usar um pouco porque é bastante omitido, né? Mas, por favor, usem o máximo que vocês puderem agora para aprender. E também, se vocês forem falar com uma pessoa japonesa, eles vão entender perfeitamente quando vocês estiver falando, vocês usarem, né? Você, eu, ele, ela. Então, usem, tá bom? Aqui nós temos os nossos primeiros kanjis e os nossos primeiros sujeitos, né? Que são eu, né? Watashi, watashi, né? Você, anata. Anata. Não se esquece de falar a palavra junto comigo, tá bom? É muito importante para o seu aprendizado, para você memorizar, para você não dar um branco na mente quando você quiser a palavra. Então é muito importante, fale a palavra. Agora, igual eu tô falando. Watashi, watashi, anata, anata. Fale comigo e escreva no seu caderno. Você está com um caderno aí nas suas mãos? Eu espero que você não esteja vendo agora esse vídeo e só pensando, eu vou memorizar todas as palavras que estão aqui. Você não vai, tá bom? Mesmo que sejam poucas palavras e palavras simples, nosso cérebro ele é nosso inimigo, tá bom? Então escreve no caderno. Então a primeira palavra que nós temos aqui, watashi. Watashi. Logo em seguida, anata. Anata, que é você, né? Watashi, eu, anata, você. E depois nós temos kare. Kare. Kare significa ele. Kare, ele. E kanojo, ela. Kanojo, ela, né? Então, esses daqui são os sujeitos principais. São simplesmente 4 sujeitos que nós temos, né? Nós temos outros sujeitos, por exemplo, nós, eles, né? Mas todos os outros sujeitos, eles vão vir desses sujeitos que nós temos aqui agora, desses 4. Por isso que é muito simples. Japonês é muito simples, gente. Uma coisa também que torna os sujeitos ainda mais fáceis é que você não tem sujeitos masculinos, né? Ou sujeitos femininos. Por exemplo, o watashi e o anata, eles podem tanto ser usados para homens quanto para mulheres. Então, se você é uma mulher, você pode falar watashi. Se você é um homem, você pode falar watashi. Para homens e para mulheres, vocês também podem usar anata para ambos. Lembrando também que existem muitas maneiras de falar eu, você, eles, elas. Existem muitos sujeitos no japonês. Só que esses daqui que eu estou ensinando agora, você pode usar sempre, não vai ter erro. Você pode usar para seus amigos, você pode usar para pessoas mais velhas, para as pessoas mais jovens, não vai ter erro, tá bom? Então, decore esse daqui, watashi, anata. Tachi. Tati, ele é uma bênção, porque é ele que faz os nossos sujeitos, a quantidade que existe de sujeitos diminuir. Porque no português a gente tem você, eles, elas, nós, né? Tem muita coisa. Só que no japonês, basta você adicionar o tati, e é isso daqui, você adiciona o tati depois da palavra, e ele vai virar um plural, né? Então, você, como fala você? Você lembra? Anata, exatamente. E como fala vocês?
Anata tachi. É muito simples, é muito fácil. E eu tenho alguns exemplos aqui para mostrar para vocês. Então, o primeiro que eu tenho aqui, que somos nós, né? Watashi significa eu, né? Eu não coloquei a tradução aqui porque vocês já têm, vocês já viram. Então, watashi, eu. Como fala nós? Watashi, tachi. É muito fácil. Japonês é muito fácil, gente. Dá pra gente aprender numa semana aí o japonês. Agora, como fala você? Anata. Você? Anata. E como fala vocês? Anata tachi. Que simples. Anata tachi. Anata tachi. Muito simples. Vocês. Muito fácil. A gente tem uma exceção, como tudo que existe na vida tem uma exceção, o japonês também tem, mas é uma coisa muito simples, que é o karera, né? Então, o kare não vai virar karetachi. Até existe karetachi, só que não é usado, é meio estranho de falar, então você vai falar karera, né? E karera vai servir igual o português, para eles, não só para homens, mas para homens e mulheres, ou um conjunto de mais pessoas, né? Então, por exemplo, se eu falo, eles estão vindo para minha casa. Eles quem? Homens? Mulheres? Né? Homens e mulheres? Só homens, só mulheres? Então, carreira vai servir da mesma maneira. Carreira wa, né? Ie ni kuru, né? Ore no ie ni kuru, watashi no ie ni kuru. Então, basicamente o que eu falei é, eles estão vindo para minha casa. E esse carreira, então, serve para eles, conjunto de pessoas, homens e mulheres, tá bom? E, por fim, kanojo tachi, né? Kanojo tachi. Kanojo tachi são elas. Então, se você quiser falar que elas estão vindo ou que elas fazem alguma coisa especificamente apenas mulheres, só mulheres, você vai usar o kanojo tachi, porque kanojo é ela. Kanojo com o tachi, que transforma plural. Kanojo tachi, elas, né? Então, muito simples. É muito interessante também, né, e inteligente da parte de vocês, se vocês adicionarem os kanjis, né? Essa não é uma aula de kanji, nós teremos aulas de kanji específicas, mas é muito bom se você já começar a anotar só para ir se acostumando, né? Então nós temos aqui agora o watashi wa, né? Watashi wa. E o que é esse wa, gente? Wa é uma partícula. No japonês nós temos muitas partículas. Wa, ga, né? A gente vai falar sobre isso um vídeo só sobre partículas, né? Se você quiser aprender, se inscreve aí. Você quer aprender japonês, francês, inglês, aprender sobre as partículas, os próximos vídeos desse canal ensinando japonês, outros vídeos de inglês e francês, já segue aí, gente. Deixa o seu like, manda para os seus amigos que querem aprender japonês de uma maneira muito simples, muito fácil, muito resumida, né? Já manda para eles aí. Então, esse wa, basicamente nesse contexto aqui, o watashi wa, vai ser eu sou, né? Watashi wa. Da mesma maneira, você pode colocar isso para todos os sujeitos. Anata wa, você é. Kare wa, ele é. Kanojo wa, ela é. Karera wa, eles são. Kanojo tachi wa, elas são. Watashi tachi wa, nós somos. Anata tachi wa, vocês são, né? Então é muito simples, né? Eu vou fazer depois uma aula específica ensinando as partículas, né? E como usar elas, porque wa não é só ser, né? Pode ser, estar, mas eu vou fazer uma aula específica, não se preocupe com isso agora. Só lembre que é eu sou, você é, nós somos, muito simples. E agora, né, para vocês conseguirem montar a primeira frase de vocês aí em japonês, a gente tem um adjetivo. Para as pessoas que me assistem aí, que tem 10 anos, estão na escola começando ainda, porque muita gente é de menor aí, né, criança. Adjetivos é uma coisa que dá qualidade a outras coisas. Por exemplo, sempre que eu vou falar da aparência de algo, isso vai ser um adjetivo. Então, se eu for falar da aparência de um objeto ou de uma pessoa, isso vai ser um adjetivo. Por exemplo, isso aqui é pequeno. Pequeno é um adjetivo, né? Se eu falar você é bonito, bonito é um adjetivo. Por isso que fala que é dar qualidade às coisas, né? Pode ser uma qualidade boa ou uma qualidade ruim, né? Você é pequeno, você é alto, você é bonito, você é feio, né? Então, isso são adjetivos. E o nosso primeiro adjetivo aqui é utsukushi, 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 né? Repita comigo, utsukushi. Vocês não precisam falar assim, utsukushi, utsukushi, né? É assim que eles falam, utsukushi. E aqui nós temos os kanjis de utsukushi também, se você quiser anotar. Então, utsukushi significa bonito, lindo e belo, né? Então, como você falaria? Você é bonito. A gente já sabe que anata wa é você é, e a gente só precisa adicionar utsukushi. Então, anata wa utsukushi, você é bonito.
você é lindo, você é belo. E uma coisa muito importante de lembrar é que não tem gênero. O tsukushi serve para homem e para mulher. Quase todas as palavras do japonês são assim, tá bom? Tem algumas palavras que são específicas para homem e outras para mulher, mas a maioria da palavra, não precisa se preocupar com a palavra que você usar, quase todas você pode usar para homens e mulheres. Por exemplo, o tsukushi. E anata também, né? Então, anata wa utsukushi. Ou, como eu escrevi aqui, watashi wa utsukushi. Watashi wa utsukushi, né? Watashi wa utsukushi. Eu sou bonito, né? Eu sou belo, eu sou lindo. Watashi wa utsukushi. Você pode usar isso, pode falar para a pessoa que você gosta. Só que só falta uma coisinha para essa frase aqui estar completa. Porque a gente vê aqui, né, que nós temos watashi wa utsukushi. Eu sou bonito, parece que a frase já está totalmente completa e montada. Só que falta uma coisinha, que é o des. Com certeza, se vocês já tentaram aprender japonês antes, ou já viram algum vídeo, alguma aula, ou até ouviram pessoas falar, vocês notam que tem des o tempo todo, né? E esse daqui é o nosso des. Lembrando, uma coisa muito importante, anota aí no caderno de vocês, né? Ou se você estiver sem caderno, no notas do celular, na mente, que o su no japonês, a gente nunca pronuncia, nunca. Então, você não vai falar desu, você vai falar des, né? Então, des significa é ou está. E assim como eu escrevi aqui, você pode printar ou escrever, é uma palavrinha usada no fim da frase para deixar ela educada. Simplesmente para isso, né? Tem o significado de é ou está, muita gente fala muita coisa sobre des, só que só o que você precisa lembrar é que des vai deixar educadinho a palavra. E o japonês é muito educado com todo mundo, né? Você também tem que ser educado com eles, então usa des no final da sua frase. No final da frase, não é no começo, não é no meio, é sempre no final, ok? E uma coisa importante de se lembrar, aqui ó, é mais uma forma de polidez, tá bom? Então é uma forma de polidez, o des. Uma coisa importante de se lembrar. Onde se usa o des? Onde que a gente vai usar? É sempre. A gente vai usar com substantivos, né? Para quem não sabe o que é substantivo, aqui ó, é o nome de algo, alguém ou lugar. Isso são substantivos. Aqui a gente tem alguns exemplos: casa, escola, cachorro, menina, professor, carro, comida, amor, tempo, cidade, computador, livro. Isso são substantivos, né? Então sempre depois de substantivos você vai colocar des, né? Então, por exemplo, carro em japonês é kuruma, kuruma. Então eu posso falar kore wa kuruma desu. Kore wa, isso é. Então, kore wa kuruma desu. Isso é um carro, né? Esse des não tem significado nenhum, praticamente. É só para deixar a palavra, a frase respeitosa, né? O segundo lugar que a gente usa o des é com adjetivos tipo na. O que são isso? Não se preocupe com isso agora. Não se preocupe, porque eu vou dar uma aula só ensinando quais são os adjetivos do tipo a. O na. Tem alguns adjetivos no japonês que você vai colocar na neles, e aí você usa o des. Mas não se preocupe com isso agora, tá bom? Só lembre de colocar des no final e também você vai usar o des com adjetivos que finalizam, né, no i. Então, com adjetivos tipo i, né? E é opcional, mas você pode usar para deixar mais educado. Como assim, adjetivos do tipo i? O que seria isso? Nós já temos um exemplo aqui, que é o nosso utsukushi, né? Então, esse utsukushi aqui, ó, watashi wa utsukushi, ele finaliza com i, né? Então, já que está acabando com i, esse adjetivo, a gente pode colocar desu. Watashi wa utsukushi desu. Então, nós temos aí a nossa frase. Watashi wa utsukushi desu. Tá vendo? Eu sou bonita, bonito ou bonita, né? Serve para ambos, né? Não tem gênero as palavras do japonês praticamente. Watashi wa utsukushi desu. Anata wa utsukushi desu. Fala isso pra pessoa que você gosta, a pessoa que acha bonita aí. Não se usa o des depois de verbos. O que é um verbo, gente? Comer, beber, dormir, acordar, né? Isso são verbos e a gente tem alguns exemplos aqui, ó. Como a gente tem aqui, ó, correr, comer, dormir, falar, estudar. Então, depois dessas palavras aqui, depois de qualquer verbo, não vai colocar des, ok? Então, basicamente, a nossa frase é watashi wa utsukushi desu. Anata wa utsukushi desu. Kare wa utsukushi desu. E esse é o vídeo, gente. É muito simples, né? Japonês é muito fácil. Ficou um pouco longo, é porque eu queria dar uma explicação bem detalhadinha, bem certinha para vocês, para não deixar dúvida. Muito obrigado por ver o vídeo até aqui, gente. Nossa, vocês são maravilhosos demais. Se inscreve, deixa o like. E como dever de casa, eu peço para que vocês façam o quê?
peguem todos os sujeitos que nós temos aí, que a gente aprendeu até agora, eu, você, ele, elas, nós, todos eles, e você vai colocar o tsukushi desu depois deles, né? Então, watashi wa o tsukushi desu, anata wa o tsukushi desu. Escrevam isso no caderno de vocês, escrevam nos comentários aqui, assim a gente vai praticar e a gente vai aprender. Lembre também de falar, repetir, tá bom? Então é esse o vídeo. Muito obrigado. Se inscreva aí para você ver os próximos vídeos. Esse é o primeiro vídeo. A gente vai ter outros próximos explicando outras coisas muito importantes do japonês, inglês e francês. Até mais!